Olá, amigos, colegas e alunos. Estamos com uns 20 minutinhos de atraso, mas quero aproveitar para dizer para vocês que me atrasei um pouquinho porque viagem. Então, eu acabei de chegar aqui em Brasília. Estou tentando adicionar o professor Malcolm. Adicionei. Ele já vai começar a aparecer ali. Então, primeiramente, eu quero aproveitar, dar boa noite para todos vocês. Quero agradecer ao professor Malcolm por estar conosco, já vou passar a palavra para ele, mas sem antes pedir desculpas primeiro por esses 20 minutinhos de atraso, porque infelizmente o meu voo atrasou, eu cheguei em Brasília às 8h30, até conseguir pegar o táxi, chegar no hotel, fazer o check-in e subir para o quarto, então hoje eu não estou em casa, ó. Hoje eu estou aqui em Brasília. Amanhã a gente começa a ter sessão de julgamento. Então, aproveito para dar o meu boa noite para todos. E agora dar a palavra para o professor Malcolm poder cumprimentar todos vocês. Bem, nos vendo, nos ouvindo bem, dizer que é um prazer estar aqui com você, minha amiga Ana Paula, essa nova iniciativa sua, brilhante por sinal. E estamos aqui para contribuir com um tema, né, que por coincidência hoje, e decidiram, né, que houve bastante discussão do que a complexidade do tema, né? E eu, particularmente, nas três declinadas, eu divido de todos eles. Mas isso é um pouco mais à frente, né? Doutor Diego, Com Leonel, certeza. Já vou aproveitar também e mandar um abraço para a Vera Queiroz, para Inês Garavelho, para o Diego Leonel, que é do IEPREV também, para Maria Terezinha Mendes, a Cristiane Keizanoski, que é minha aluna aqui de Curitiba, aqui não, porque eu não estou em Curitiba, a doutora Marisa Santos. Doutora Marisa, um grande abraço para a senhora, é sempre uma honra ter a senhora nos assistindo. O Anthony Luft, a Paula Moura Leite também, nossa amiga aí de longa data, o Marcelo Fontes mandando boa noite, o Roberto de Carvalho, presidente do IEPREV, um grande abraço, o Ícaro e todos mais. Doutor Roberto já disse lá, meus queridos, aqui para nós. Grande. Malcolm, você está me ouvindo bem? Tô sim. Aqui toda hora. Beleza. O sinal acho que não está tão bom hoje, né? Não, acho que eu fiz alguma coisa aqui que eu não sei ainda o que é, que toda vez que alguém entra, a interrompe. Ah, entendi. Bem, então Mas deixa eu diga aí, se alguém aproveitar para puder. ir comentando um pouquinho qual é o nosso tema de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre aposentadoria híbrida, para aquelas pessoas que desconhecem exatamente o que é uma aposentadoria híbrida, como funciona. Eu vou pedir para o professor Malcolm para a gente fazer uma palhinha do básico. Então, começar com o Perfeito. básico, para que essas pessoas que são novas no direito previdenciário, que estão nos acompanhando agora, que iniciaram a pós-graduação do IEPREV, ainda não sabem exatamente como é a híbrida e quais as suas repercussões no cenário previdenciário, eu vou pedir para você começar um pouquinho com esse básico. E aí eu vou fazendo algumas interlocuções aí no meio para comentar um pouquinho como que foi esse histórico, como ele foi, então, discorrendo aí nos últimos anos. Daí, se você puder, então, já vou te dar a palavra, professor Malcolm. Perfeito, perfeito. Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Então tá jóia. Então veja só, eu até peço perdão para os que já têm um conhecimento mais profundo, mas só para que a gente possa alcançar efetivamente todos, que na verdade na lei a gente não encontra essa denominação aposentadoria híbrida, né? Então, o primeiro ponto que eu quero esclarecer é, não existe na lei essa previsão, esse nome, essa nomenclatura, essa definição de aposentadoria híbrida, também chamada por alguns de aposentadoria atípica ou aposentadoria mista, né? Na lei, na verdade, repito, não há qualquer menção nesse sentido. Na lei 8.213, a bem da verdade, nós só temos 2 parágrafos para tratar desse tema, previsto justamente no artigo 48, parágrafos 3º e 4º, introduzidos pela Lei 11.718 de junho de 2008. Então, há pouca possibilidade, sempre tenho colocado nos cursos, essa aposentadoria ela tem um caráter acessório. Acessório em que sentido? Ou melhor, subsidiário, subsidiário. Em que sentido? Ela só deve ser aplicada nas hipóteses em que aquele segurado especial, nosso trabalhador rural,
não tenha necessariamente completado todos os requisitos para se aposentar na condição de segurado especial, ou trabalhador rural, como queira, que é uma espécie, né? Trabalhador rural é um gênero do qual o segurado especial é uma espécie. Então, vou me referir ao segurado especial, tá? Que é o mais comum. Então, essa ideia da aposentadoria híbrida, no meu entender, ela tem um caráter subsidiário, só deve ser aplicada quando, repito, o segurado especial não tiver completado a comprovação dos 180 meses de atividade rural. Isso porque, e esclareço até essa ressalva inicial, alguns julgados, especialmente aqui na primeira região, entendendo que se o segurado apresenta algum vínculo urbano, ele não teria como se aposentar aos 60 ou aos 55 anos, o que é, no meu entender, um equívoco, porque a lei nunca vedou esse tipo de situação. E a discussão toda, no meu entender, inclusive essa da ATNU, passa pelo conceito de atividade descontínua passados aí 10 anos, aliás, desde 91. Na verdade, a gente tem essa discussão sobre atividade rural descontínua. Até hoje nós não temos um conceito, mas isso é um pouco mais à frente. Então, só esclarecendo ainda na parte introdutória. Aposentadoria híbrida. Por que híbrida? De onde vem esse nome? E esse termo híbrido vem justamente da carência, do atendimento ao requisito carência que seria completada, atendida não só com tempo rural, mas com a mistura, daí o termo híbrida, de tempo rural com tempo urbano. Então, a aposentadoria híbrida nada mais é do que uma aposentadoria cuja carência é alcançada com tempo rural e urbano. E, de acordo com o artigo 48, parágrafo 3º da 8.213, tá? Artigo 48, parágrafo 3º, a idade mínima para essa hipótese de aposentadoria urbana para os homens, 60 anos para a que é modo um ponto que tem passado, no meu entender, despercebido. Ou seja, a aposentadoria híbrida também permite uma redução de 5 anos quando se trata de um segurado especial com deficiência, já conciliando aí a aposentadoria híbrida com a aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Ou seja, aquela mesma redução que se verifica na aposentadoria urbana também é alcançada na aposentadoria híbrida, repito, a qual está contemplada nos artigos, aliás, num artigo só, 48 da 8.213, parágrafos 3º e 4º. Tá? Então, híbrida corresponde ao fato de a carência ser atendida com atividades com tempos distintos, urbano e rural. Certo? Perfeito. Que, na verdade, assim, apenas para a gente ilustrar um pouco a situação, no passado, antes dessa legislação, a gente tem aquela situação de que eu tenho uma necessidade de uma carência de 15 anos ou 180 contribuições para as aposentadorias por tempo de contribuição ou idade, e gerava aquela problemática, então, de que se eu tinha tempo rural para reconhecer, e aí eu vou começar a entrar no nosso ponto do problema. Eu tenho um período rural para reconhecer no passado, ou no início da vida laboral daquele cidadão, daquele indivíduo, daquele segurado. Então, lá no passado, ele teve um longo período rural. Mas a gente sabe que é uma questão histórica que as pessoas começaram a sair do campo. E na grande maioria das vezes com a idade mais avançada, em razão de problemas de saúde, em dificuldades mesmo de lidar com o campo, afinal é um trabalho muito mais penoso, muito mais difícil do que o trabalho urbano, essas pessoas acabam, no decorrer de uma etapa da vida delas, saindo do meio rural para o meio urbano. E elas tinham essa dificuldade, afinal, um pedaço enorme da vida delas tinha ocorrido no rural, mas elas não tinham 180 contribuições do urbano para poder fazer essa soma. Então, isso só para ilustrar para os nossos alunos que são mais jovens, eu estou vendo alguns alunos aqui que são novos, bem novos no direito previdenciário, tem alguns que já são grandes advogados aí há muito tempo, mas tem os mais jovens também. E aí, então, vem essa legislação e ela traz essa possibilidade, né, professor Malcolm? Essa possibilidade, então, visava resolver essa problemática de quem tinha esse período, tanto período rural, e não podia e não tinha o suficiente desse período no urbano. E aí, como é que fica, professor Malcolm? Agora, a grande questão é, mas esse período rural foi a grande questão do STJ há 4 anos atrás, em 2014. Esse período rural, ele pode ser qualquer um, em qualquer momento, e aí passou a nascer essa problemática, concorda? Sem sombra de dúvidas, eu parto da seguinte ideia, tá? Qual foi a intenção dessa inovação legislativa? No meu entender, foi beneficiar, ou seja, pegar aquelas pessoas limbo,
seja, não tinha carência nem urbana nem rural, tá? Ou seja, não tinha completado os 15 anos exclusivamente rurais, nem os 15 anos exclusivamente urbanos, de maneira que veio a permissão. Ou seja, ela veio para ajudar, para favorecer essas pessoas que se encontravam nessa situação, repito, de não terem completado nem a carência, digamos, urbana, nem a carência rural. Então, na minha concepção, a leitura que eu faço é: essa lei veio para favorecer, jamais para prejudicar. E é nesse sentido que eu particularmente entendo que ela deve ser compreendida, jamais no sentido de trazer algum prejuízo. Especialmente, está travando, né, Ana? Só fazendo uma interrupçãozinha Tá, breve. tá travando um pouquinho. Eu não sei se é a minha internet ou se é a tua, mas a minha acho que também tá travando aqui. Não, na verdade, assim, toda vez que alguém entra, não sei o que é que eu apertei aqui, e pausa. Mas bem, vamos lá, vamos continuar até. Será que Se você tiver não dado é algum melhor você problema aí, colocar o Wi-Fi? Você tem Wi-Fi aí? estou no Wi-Fi. E talvez seja isso. Eu tô na internet do celular. Ah, tá. Mas vamos continuar, né? Se não tiver compreensível, Vamos o sim. pessoal nos avisa aí, tá bom? Ou você mesmo. Pessoal, por Mas enquanto só. ninguém está reclamando. Então, tranquilo. Só o mal que está travando, a Juliana. Então vou aproveitar, professor Malco, e posso fazer um adendo aqui? Já vou fazendo. Claro, por A gente, favor. a gente teve uma decisão importante, então eu me lembro quando eu estava no conselho, na Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos, e eu tive a oportunidade de julgar essa matéria em 2014. Julguei essa matéria no pleno dos Conselhos de Recursos da Previdência Social. Nessa oportunidade, um beijo para a Thaisa ali, minha amiga, Thaisa, deixa eu acertar. Eu tive a oportunidade de julgar essa matéria bem na época, quando o TRF4, com uma decisão bem memorável do Dr. Fabreto, na época, ela trouxe aquela questão de dizer o seguinte: olha, aí eu vou pedir para você complementar, né? Eu vou falar assim de um jeito mais simples para todo mundo compreender, e aí peço para você complementar. Eu me lembro quando essa decisão do TRF4 ela foi bem emblemática, porque ele falou assim: ó, se a intenção do legislador ela fosse prejudicar, né? Por que ele teria, então, aceitado porque ele teria trazido um critério de idade que, inclusive, é maior, ou seja, ele deixou juntar, mas ele aumentou 5 anos na idade. Então, não foi uma coisa gratuita, houve uma contrapartida. E aí, ele consubstanciava isso junto com o artigo do decreto, que falava que, para se utilizar das aposentadorias da lei nova, independia a categoria que o segurado se encontrava no momento do pedido da aposentadoria. E eu queria que você comentasse para nós essas primeiras decisões do TRF4, do STJ, antes de criarem essas limitações que antes a gente nem ouvia falar delas. Professor Malcolm, está me ouvindo? Acho que travou aqui. Vamos convidar ele novamente, pessoal. Sim, Vamos vamos lá. convidá-lo de novo. Espera aí, tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. O pessoal está dizendo que está cortando só quando Ótimo. eu falo. Ué, que estranho. Mas isso não é justo, porque a pessoa mais importante para falar é você. Eu... Mas eu estava lhe ouvindo, o Vai, pessoal está lhe ouvindo aí também, né? ótimo. Então pode falar. Então, olha só, ao que pausar aqui, eu vou para e continuo quando voltar ao normal. Então, como você bem Tá. colocou, em cima até do que eu mencionei, a ideia da lei foi para favorecer, não prejudicar. Então, eu particularmente entendo que não é plausível qualquer leitura ou interpretação restritiva como a que estão fazendo agora. Então, veja só, como já coloquei, nós só temos dois parágrafos na lei, tá? Artigo 4º, parágrafos 3º e 4º do artigo 48, e nenhum deles se menciona qualquer ideia quanto à limitação temporal. Tá? Então, em nenhum momento vem dizendo de quando poderia, até quando poderia se aproveitar desse tempo rural ou tempo urbano, assim como também não há em lugar nenhum dizendo qual a preponderância, se deveria ter mais tempo urbano ou tempo rural. Essa
inclusive a orientação do STJ, que não fez qualquer limitação nesse sentido, diferentemente do que está buscando fazer a TNU, e como eu já coloquei nessa decisão publicada hoje, né, teve 3 pontos de vista totalmente distintos, né? Alguns até se aproximavam, mas no meu entender, nenhum está de acordo, por exemplo, com a orientação do STJ, que não fez qualquer limitação quanto ao tempo rural ser antes ou depois de 91. Lembremos ainda que o próprio decreto 3048, no artigo 51 do próprio INSS, o Regulamento da Previdência Social, permitiu que a última atividade fosse urbana. Então, não há como se exigir, embora a juíza vencedora, cujo voto foi vencedor, tenha dito que não, mas na minha leitura até então, sim, ela exigiu que a última atividade fosse rural, o que foge, o que destoa de toda a orientação do STJ nesse sentido. E nós não temos na lei qualquer menção a essa exigência. Então, se a lei veio para beneficiar, eu não vejo como possa existir uma interpretação restritiva sem qualquer amparo legal. E ressalto, isso não é só porque, nesse caso concreto, veio a prejudicar até então o segurado. Não é essa a leitura que eu faço de maneira uniforme ou indistinta. Eu só entendo que não cabe ao Poder Judiciário criar restrições onde a lei não contemplou. A lei é bem clara e, como já esclarecido, essa é a minha concepção, acompanhado por boa parte das decisões, se a lei veio para beneficiar, não cabe a ninguém interpretar de forma restritiva essa vantagem. Tá? Então, eu particularmente entendo que é totalmente equivocada essa decisão da Turma Nacional de Informação, que sim, ao contrário do que a relatora responsável pelo voto vencedor colocou, vai contra a orientação da própria Turma Nacional anteriormente firmada, isso há pouco tempo. Então, eu acho até muito temerário essa mudança de acordo com a composição, com o humor, sei lá o que, na Turma Nacional de Informação, que não permite qualquer estabilidade. De repente, você acha que está tudo sedimentado, você tem uma decisão em chamar em representativo de controvérsia e do nada, de uma hora para outra, se muda a orientação. Isso é um absurdo, especialmente quando advém de uma chamada turma de uniformização, né? Então é muito temerário. Eu espero até, eu espero que o STJ possa ter a oportunidade de corrigir essa distorção, essa decisão equivocada, o que já se anunciou que vai ser feito, tá? Eu espero que isso aconteça e que a gente possa restabelecer a orientação do STJ, que no meu entender seria a mais correta. Mas agora passo para você falar também um pouco, tá? Não, mas é isso mesmo. Eu acho, na verdade, eu já tive a oportunidade de dar um pouco da minha opinião recentemente aqui na live da semana passada. O que me preocupa um pouco, e que me preocupa, na verdade, não é um pouco, me preocupa muito, é o que vem acontecendo tanto no Tribunal Administrativo como no Tribunal Judicial. Ou seja, a gente está com uma total instabilidade para tudo. Nada é garantido. E me preocupa bastante, porque mesmo quando você tem uma decisão, como é a decisão do STJ nesse tema, quando você considera que algo está pacificado, tudo é uma areia movediça no direito previdenciário. Eu não sei como estão as outras áreas do direito, porque afinal advogo, agora nem estou advogando, mas só dou aula na matéria previdenciária, acompanho a matéria previdenciária e um pouco da tributária. Mas eu poderia dizer que na questão tributária, a Gisele, um abração. A Gisele, minha super amiga, ela tá fora, olha lá, diretamente do México. Bem, então só para dizer assim, o que que me preocupa? Me preocupa esse terreno movediço, essa areia sobre os nossos pés, essa falta de segurança. Eu vejo na questão tributária, eu vejo muito mais segurança na questão judicial do que é o que a gente tem no previdenciário. E me preocupa a TNU, e aí eu já faço uma crítica porque eu dou aula de juizado, e assim me preocupa a TNU porque, poxa, nós estamos com a grande parte da população mais humilde adstrita ao juizado especial em razão do valor da causa ter uma limitação, um enquadramento de competência obrigatório.
Então, assim, auxílio-doença, aposentadorias de benefício rural, essas pessoas estão sempre adstritas aos juizados. E essas coisas mais terríveis sempre partem da TNU, né? Me desculpem os bons julgadores que nós temos na TNU, mas infelizmente não tem sido novidade, tem sido recorrente essa forma da TNU de agir. E isso me preocupa muito. Eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu não sei se você concorda com esse posicionamento que eu coloquei, mas me preocupa porque parece que a gente está fazendo um juízo de exceção. Porque quem cai no juizado não tem ampla possibilidade recursal e são, sem dúvida nenhuma, acaba sendo, em razão do valor da causa, as pessoas mais humildes do previdenciário. Sem sombra de dúvida, concordo plenamente com você. Eu mesmo tenho feito quase que uma campanha aí contra os juizados especiais federais, porque não bastante fosse a Turma Nacional de Uniformização não trazer uma segurança jurídica mínima, nos juizados ainda é pior. Porque, olha só, sabemos que a decisão na Turma Nacional de Uniformização, ainda que fosse para ser seguida, ela não é vinculante. Então, a gente verifica que, no âmbito dos juizados especiais federais, nós temos uma total rebeldia, não só quanto à TNU, mas quanto às decisões do STJ e do Supremo. Você pode verificar que mesmo aquelas decisões que no Código de Processo Civil seriam vinculantes, permitindo até mesmo reclamação para os tribunais cujas decisões fossem descumpridas, isso não, nós não verificamos no âmbito dos juizados especiais federais. Então, particularmente, eu, assim até como fizemos lá em Belo Horizonte, agora recentemente, no Congresso do IAPREV no Rio, tenho criticado bastante, tenho sugerido que nem sempre é possível, infelizmente, que as pessoas fujam dos juizados especiais federais, porque lá suas chances são mínimas realmente. Especialmente porque a gente verifica, no meu entender, data máxima venha igualmente, que nós temos muitas arbitrariedades, é muito subjetivismo no âmbito dos juizados especiais federais, e o fato de não caber ação rescisória também traz mais prejuízo ainda, porque não se tem como rever a dificuldade para se chegar ao STJ ou ao Supremo, a dificuldade que a gente verifica para se chegar ao STJ ou ao Supremo nos juizados também é outro grande obstáculo. Eu tenho sugerido, dentro do possível, que as pessoas se valham de mandado de segurança justamente para poder fugir dos juizados especiais federais. Mas, infelizmente, na aposentadoria híbrida, pelo menos até então, eu não tenho visto a possibilidade de se tentar até mesmo se valer de mandado de segurança, porque há necessidade de audiência, né? Então, não seria um direito líquido e certo a dispensar a dilação probatória. Mas, sem sombra de dúvidas, quem tiver oportunidade, sempre que pausa, até eu estou parando também, tá? Então, não vai ter prejuízo quanto à compreensão, não. Sempre que vem a mensagem de pausado, eu paro de falar também, tá? Só fazer esse registro. Tranquilo. Então, quem tem a oportunidade de se valer da justiça estadual, por mais lenta que possa parecer, as suas chances são muito maiores do que aventurar nos juizados. Porque na minha concepção também, boa parte das turmas recursais ainda não se atentaram para o poder que elas têm junto aos juizados especiais federais. Isso porque, na maior parte dos casos, se terá, da turma recursal em diante, o chamado reexame de matéria de fato, que não cabe incidente de uniformização ou recurso extraordinário. Então, o que a gente verifica, infelizmente, em boa parte do país, é que algumas turmas recursais simplesmente se resumem, algumas turmas recursais simplesmente se resume a repetir o que foi dito pelo magistrado na primeira instância, como se fosse quase impossível alterar uma decisão de primeiro grau na segunda instância, que é a turma recursal. A gente não vê o cuidado, e por mais que haja a quem defenda a quantidade elevada de recursos, no meu entender, isso jamais justificaria o atropelo, o desrespeito ao devido processo legal que a gente tem verificado no âmbito dos juizados. Especialmente também quando se forma coisa julgada, que é outro grande obstáculo no âmbito dos juizados especiais federais que não cabe uniformizar. Então, uma aposentadoria híbrida, voltando ao nosso foco aqui, porventura aplicada uma decisão como essa da TNU, que no meu entender é equivocada, e transitando em julgado, se criando algum obstáculo para se chegar ao Superior Tribunal de Justiça, formada a coisa julgada, essa pessoa vai ficar prejudicada, possivelmente sem qualquer chance futura de renovar essa discussão. Sim, acho que essa, na verdade, professor Malcolm, é a maior preocupação que nós temos aqui. Eu vou aproveitar agora e eu vou dar uma lida nos comentários, porque quando nós estamos com muitos comentários,
Eu vou aproveitar agora para tentar ler alguns, para poder ir te falando o que o pessoal está dizendo. Eu estava dando risada, você me desculpa, porque aquela hora eu falei assim que tem algumas pessoas que são novas aqui. E o Roberto de Carvalho e a Marli Marçal estavam escrevendo um que não sou novo, o outro eu sou. E aí eu comecei a dar risada, Ah, porque tá, essa tá certo. interatividade, às vezes a gente fica prestando atenção ali na pessoa que está falando e na pessoa que está escrevendo. Olha, então Perfeito. aqui, a Viviane Nunes, eu quero mandar um abração para ela. Foi minha aluna lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Um grande beijo para toda a minha turma lá do professor Ivan, de Vitória da Conquista. Paulo Bacelar, nosso querido amigo, também está assistindo. Alessandra Crescencio diz que agora a transmissão parece que ficou ok. Alguns falando que está travando. Deixa eu passar essa parte do travando aqui para eu ir direto para as perguntas, tá? A Tá, transmissão joia, acho que estava ruim, resolveu. mas ela deu uma melhorada, né? Aí veio o Roberto de Carvalho Santos, o presidente do IEPREV, e perguntou assim: Malcolm, qual o recurso para reverter essa decisão, já que alegam não existir os paradigmas? No meu entender, primeiramente, eu ponho embargo de declaração para que deixe bem claro, né, realmente o que que eles decidiram. No meu entender, primeiramente, antes de mais nada, entrar o pôr embargo de declaração, porque, no meu entender, sim, está contraditório, está enfrentando a orientação da Turma Nacional de Uniformização. O grande desafio vai ser deixar isso bem claro no incidente de uniformização, porque, veja só, da Turma Nacional de Uniformização, nós só temos duas possibilidades de recurso. Uma delas, no meu entender, descartada aí, que seria um recurso extraordinário. Então, não cabe recurso extraordinário para discutir essa temática, tá? Então, da Turma Nacional de Uniformização, repito, só cabem recurso extraordinário ou incidente para a Turma Nacional de Uniformização. Então, no meu entender, só vai caber incidente de uniformização para o STJ, melhor dizendo, né? Então, repito, da Turma Nacional de Uniformização em diante só tem duas hipóteses recursais: recurso extraordinário, a qual é descartada na hipótese que não tem matéria constitucional, e incidente de uniformização para o STJ, que é o único que vai caber. Só que eu particularmente entendo, primeiro, tem que embargar, até para pré-questionar também, levar para o STJ, deixando bem claro qual é a controvérsia que se quer levar. Tá? No meu entender, deixar bem claro até mesmo, nesse sentido dos embargos que eu agora cogito, de que sim, eles estão exigindo que a última atividade seja rural. Na minha leitura, a exigência feita pela relatora é nesse sentido, ao tempo em que ela exige, tá? Segundo o voto dela, que a última atividade, que você estivesse exercendo atividade rural na data do requerimento ou do implemento da idade. Bom, se você requer atividade rural na data do implemento do requerimento, logicamente você está reclamando que a última atividade seja rural, o que o STJ já disse que não é o caso. Então, esse é o grande cerne de entender da questão. Eles, de forma indireta, decidiram pela exigência de que a última atividade seja rural, o que o STJ já decidiu em sede de repetitivo, que não é o caso. Então, o primeiro ponto eu penso que seja isso, tá? Não há exigência de que a última atividade seja rural, tá? Essa é a principal Verdade, em um controvérsia. dos votos dela, o que eu observei ali, professor Malcolm, é que ela tentou ela tentou construir uma tese de que ela não estaria indo contra a decisão da STJ. Só Perfeito. que de fato ela foi, Com né? certeza, com Foi certeza. claro ali para mim, porque ela tenta o tempo todo dizer que não está fazendo algo que ela está fazendo. E isso vai criar um conjunto de problemas, principalmente para essas pessoas mais humildes, que são aquelas pessoas que saíram da zona rural, vieram para a zona urbana há pouco tempo, mas que tiveram um longo histórico rural. Que, a meu ver, foi o que a lei, quando trouxe a aposentadoria, que a gente chama de híbrida, mas como você mesmo explicou, ela não vem escrita na lei com esse nome, mas quando trouxe a híbrida, bem, porque se não fosse a intenção de ajudar, para que serviria então? Bastava deixar a regra que a gente já tinha antes. Então, é muito importante nesse momento, a meu ver, a gente observar a intenção do legislador. Eu acho que o maior problema que a gente tem, e isso se estende para os tribunais administrativos também, é que hoje não se respeita a intenção do legislador. E a intenção do legislador, ela é o viés principal de como vai ser executada, como vai ser operacionalizada aquela norma.
E eu vejo cada vez mais que essa questão da intenção do legislador, ela é desprezada, tanto pelos tribunais e muitas vezes, inclusive, pelo STF, né? Não tanto pelo STJ, mas eu acho que muito pelo STF. Você tem alguma coisa para falar para a gente sobre a intenção do legislador? Como que está a jurisprudência nesse sentido? Desculpa, cortou. Se eu tenho alguma coisa para falar sobre. A respeito de quando a gente trata, como está a jurisprudência quando a gente discute intenção do legislador, que é um dos princípios mais básicos da interpretação das regras hermenêuticas. E aí eu tenho visto que há um desprezo por pela intenção do legislador no momento da execução, no momento da redação da norma. É interessante porque isso, de certa maneira, foi suscitado em um dos votos lá, em que se mencionou a interpretação teleológica, né? Qual seria a mens legis, qual seria a vontade do julgador, aliás, perdão, do legislador. E no meu entender, como a gente já até colocou, sem sombra de dúvidas que veio favorecer. E eu vou mais longe. Essa decisão, até comentei com o Frederico, o professor Frederico Amado, né? Ele ficou de nos mandar depois a peça do INSS. Você participou também desse debatezinho bem rápido. Eu arrisco dizer, não vou apostar, mas eu arrisco dizer que o INSS não pediu nada naquele sentido que foi decidido, porque foi algo muito costurado. Eu arrisco dizer, só não vou apostar, porque, enfim, eu não gosto de aposta, mas eu duvido, arrisco dizer, eu duvido muito que o INSS tenha pedido naquele sentido que a turma nacional decidiu. Eles fizeram um verdadeiro Frankenstein ali. E aquilo ali vai atrapalhar muito, porque olha só, se a última atividade rural, esse é o principal ponto no meu entender, tá? O principal ponto que eles viajaram na maionese, usando um termo meio grosseiro, mas seria isso, foi em exigir a última atividade como sendo rural. Na forma com que eles colocaram, no sentido de que não deveria haver perda da qualidade segurada entre uma atividade e outra, eu penso que isso vai trazer muito prejuízo para os segurados especiais que não têm a última atividade como sendo a rural. Ninguém, eu arrisco dizendo o seguinte, tá? Raramente algum magistrado vai se dar o trabalho de fazer uma análise tão pontual como a turma nacional passou a exigir. Você analisar ponto a ponto, quanto tempo ele ficou fora, quanto tempo ele voltou, se tem prova, não tem, analisar cada intervalo urbano que ele teve para saber se teve 12, 24 ou 36 meses de período de graça. Então, ali praticamente vai inviabilizar toda e qualquer aposentadoria híbrida cuja última atividade não seja rural. Então, essa é a interpretação que eu faço no primeiro momento. Tá? Não foi publicada ainda, embora eu entenda que ali já tem o voto emento da relatora, né? Pelo que entendi, já foi aprovado naquele sentido. E, sem sombra de dúvida, isso vai trazer muita discussão. Na verdade, entenda-se, quando eu falo muita discussão, é muito prejuízo, porque não vejo magistrados com tempo ou com possibilidade de atender a tantos detalhes os quais a TNU passou a exigir tantas regras ali em uma só situação que até então era bem simples. O STJ, eu diria que até de forma bem breve, afinal essa discussão, a lei foi modificada em 2008, como nós sabemos. Em 2014, 6, 7 anos depois, 2015, estava tudo sedimentado, estava tudo redondinho, não tinha nenhuma dificuldade. Bastava completar os 15 anos, não importa a última atividade, não importava o tempo. Aí, de uma hora para outra, surge essa colcha de retalhos aí que a Turma Nacional fez. E arrisco dizer, essa decisão seria, não sei ainda até que ponto, mas eu vou estudar. Eu arrisco dizer até que seria extra petita ou ultra petita, porque não tive acesso ainda, repito, à defesa do INSS, à petição, mas eu estou curioso e arrisco dizer que o INSS jamais pensou em tamanha criatividade como aquela que a Turma Nacional acolheu. Sim. Como na verdade, né, Malco, até fugindo um pouco do nosso tema de hoje, nós poderíamos dizer que isso tem sido um pouco recorrente, porque a gente tem visto e a gente poderia listar aqui uns outros temas, como é, por exemplo, a questão da decadência, que já passou, ficou lá em 2014, mas eu nunca vou me conformar. Eu até no meu livro eu abri um capítulo só para tratar da insegurança jurídica da decadência e de outras questões, porque não consigo, nunca vou me convencer daquilo. E a gente tem visto isso, né? O INSS nem chega, o grau de discussão nem alcança próximo daquilo que tem vindo
nos acórdãos dos ministros ou até mesmo do pessoal, dos juízes da TNU. E isso gera uma problemática muito grande, porque eu observo, e assim, observo sem qualquer medo de errar, que isso tem acontecido muito quando se fala de segurado. E eu não vejo todo esse esforço da jurisprudência quando é para negar algo para o INSS. Eu sinto que há um esforço demasiado na construção de tese jurídica para negar. Então, até não sei se você concorda comigo, mas eu confesso que isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Esse esforço da construção jurídica nesse sentido. Que foi da decadência, foi da desaposentação, tem sido de outros grandes temas também. Sem sombra de dúvidas, concordo plenamente. A desaposentação é interessante, o nível de cuidados, digamos, para se negar, né? O nível de criatividade, porque ainda está travando aqui. Espero que não esteja trazendo prejuízo de acolhimento aí do que eu estou falando, o fato de vez em quando travar. Me diga aí também, Ana Paula. Eu estou Eu te tô ouvindo travando. bem, só que quando trava, você dá uma pausa e volta. Eu não sei se o Isso, pessoal está conseguindo te ouvir. Eu vou aproveitar um minutinho, Malcolm, só para fazer aqui uma interação com o pessoal que está nos assistindo. Então, um abração, Marcos Apolinário, escrever que a TNU demorou, mas conseguiu complicar a vida do segurado. O Anderson de Tomasi, lá do nosso sul amado. Um ô, meu abração, amigo Anderson, André. saudade de você. Natanielen escreveu: Professor Malcolm, Maceió lhe aguarda novamente. Daí aqui, que mais? Aqui o Manuel Coisa escreveu o boa. seguinte: interpor outro incidente de uniformização ao STJ, já que a TNU em colegiado analisou o direito material. Já vou deixar o professor Malcolm comentar. Aqui tem algumas pessoas falando que a mídia conseguiu fazer uma lavagem cerebral dos magistrados. Reginaldo, um abraço, obrigado por participar. E alguns comentários aqui elogiando as nossas participações. Um abraço para a Márcia, para o Reginaldo, para o Diego Leonel. Diego falou assim: o jeito será tentar fugir do Jeff para fazer subir recurso até o STJ. O que me preocupa, Diego, e aí eu vou responder e depois passo a palavra para o professor Malcolm, é que tem vezes que a gente não consegue fugir. Se a pessoa precisa muito e ela não tem tempo para esperar, dificilmente ela vai conseguir fugir. E aí eu faço uma colocação que eu digo em sala de aula para todos os meus alunos e repito aqui. Essa é a importância de investir no processo administrativo. A gente tem dificuldades várias dentro do Conselho de Recursos da Previdência, mas eu te falo, Malcolm, que quando eu julgava lá, eu via muito, muito, muito acórdão melhor da via administrativa quando se trata do segurado especial. Eu acho que a via administrativa está mais preparada para julgar o rural e, inclusive, também aposentadoria especial, reconhecimento de tempo nocivo, do que o juizado especial. Eu tenho me decepcionado tanto com o juizado que eu defendo muito que a via administrativa, quando eu digo não a agência do INSS, mas o conselho, ele tem demonstrado decisões mais vantajosas, porque se você ingressar no GEF direto, você está jogando uma oportunidade fora. E isso me preocupa grandemente no que tem acontecido aí no nosso cenário nacional. Mas vou te passar a palavra, porque você viu que nós discutimos ali várias coisas que os alunos falaram, então fica à vontade para comentar, professor. Tá joia, minha amiga. Eu concordo com você. No passado, eu até lhe confesso também que eu não era muito, digamos, favorável a recorrer à turma, à junta, ou mesmo o Conselho de Recursos do Seguro Social. Mas atualmente, sem sombra de dúvidas, especialmente em razão da nova composição, das novas composições da da Junta de Recursos, eu penso que vale a pena sim recorrer, exaurir até mesmo, embora não necessário, mas eu particularmente entendo que vale a pena exaurir a via administrativa, até mesmo porque não vai ter nenhum prejuízo, não vai ter nenhum prejuízo, não vai ter nenhum prejuízo, porque a prescrição estará. Portanto, eu penso até em algumas alternativas a essa decisão
da turma nacional fora o STJ. Certamente o próximo passo é levar essa discussão para o STJ, tá? E se o STJ, enfim, decidir de forma contrária ao que eu penso que não vai acontecer, vai complicar sobremaneira, mas eu penso que, de acordo com a orientação que hoje nós temos no âmbito do STJ, há grandes chances de reverter essa situação junto à turma nacional de uniformização, tá? E eu penso, de qualquer maneira, ainda que se firme essa orientação no âmbito do STJ, o que eu não acredito, mas vamos imaginar, trabalhemos com o pior. Imaginemos que se mantém essa decisão junto ao STJ. Ainda haverá a possibilidade de se levar essa discussão adiante com a possível renovação, né? Certamente vai levar algum tempo para se rever, mas eu penso que com o tempo, assim como já aconteceu em outras situações, também, exemplo do Loas, né? Lembramos do benefício assistencial junto ao Supremo, inicialmente ele entendeu que aquele limite de 1/4 era constitucional, com o passar do tempo ele voltou atrás, né? Mas eu penso que, respondendo de forma objetiva, o próximo passo é levar para o STJ, sem sombra de dúvidas, e eu penso também o seguinte, indiferentemente a isso, haverá situações que a gente vai poder se valer, por exemplo, de ações civis públicas para ressuscitar essa discussão, ou mesmo o IRDR. E aqui eu aproveito para fazer uma crítica ao seu tribunal, Ana Paula, ao TRF4, nesse aspecto, que, no meu entender, de forma equivocada, data máxima venha, ele entende que não cabe incidente de resolução de demandas repetitivas, que é a outra grande oportunidade que a gente tem, especialmente de uniformizar a matéria no âmbito dos juizados. Lá no TRF4, se tem entendido que só cabe IRDR, repito, incidente de resolução de demandas repetitivas, se a matéria não estiver pacificada no âmbito da turma nacional de uniformização, que eu divirjo totalmente, não encontro na legislação, na doutrina, nada a respeito dessa restrição. Tá? Mas só para deixar claro, estou me referindo. Oi. Só para fazer um comentário, isso fere, a meu ver, de morte o objetivo do IRDR. Porque, assim, a ideia era justamente a gente ter uma porta para fugir das decisões de massa do que estava acontecendo no juizado. Então, eles arrumaram mais uma vez uma forma de limitar o juizado. É como se, assim, você abre uma porta, eles trancam. Você abre uma janela, eles trancam. É assim que eu me sinto no juizado, né? Parece que você vai morrer asfixiado lá dentro, porque eles não dão a oportunidade de você sair, buscar um fôlego novo. Deixa eu aproveitar só e te fazer um outro comentário ainda. O pessoal aqui nos comentários está fazendo um debate paralelo ali. O Dr. Roberto falou que talvez, então, seja uma oportunidade investir na competência delegada. E aí o pessoal veio comentando algumas coisas sobre competência delegada. Você quer fazer um comentário sobre isso também? Sem sombra de dúvidas. É o caso, sim, de a competência delegada, como eu sugeri, é uma opção que se tem aos juizados, porque realmente os juizados não têm ajudado, as hipóteses recursais são reduzidas, as hipóteses de se ter efetivamente discutido a defesa, a ampla defesa, o contraditório, no âmbito dos juizados, é estritamente reduzido. E vou mais longe, eu acho até que tem uma má vontade atualmente em relação também ao direito previdenciário, aos trabalhadores rurais em especial, como eu tive a oportunidade de mencionar dias atrás aqui no interior do Piauí. Hoje está mais fácil conseguir um LOAS do que uma aposentadoria rural quando o cônjuge é urbano. É um absurdo que estão fazendo com os trabalhadores rurais. E o pior, na minha concepção, é que estão fazendo isso num dos piores mais pobres do país, que é aqui no Piauí. Graças a Deus eu encontrei um juiz muito sensível às leis previdenciárias, doutor Jamil, lá de Corrente, que tem outra concepção. Mas data máxima venha, mais uma vez, sem direcionar ninguém, eu penso que o fato dele ter sido advogado antes ajuda sobremaneira, se tem outra visão, outra realidade, né? E de ser da região também. Então, acho que está faltando muita sensibilidade aos magistrados. E, repito, em que pese eventualmente ser mais lenta a justiça estadual, sem sombra de dúvidas, quem tiver possibilidade de se valer da competência delegada, valha-se, sem sombra de dúvidas que vai valer a pena. Você vai ter o CPC aplicado, o que é uma grande vantagem. Você vai ter o Código de Processo Civil sendo observado, o que é rasgado no âmbito dos juizados. Ou melhor, os artigos que são para favorecer os jurisdicionados, os segurados da Previdência, que é o nosso caso, eles são desconsiderados. Só se utiliza o CPC nos juizados para negar, para acelerar julgamentos desfavoráveis. Essa é a minha impressão. Então, sem sombra de dúvidas,
valha-se, quem puder, vá para a Justiça Estadual. Mas, para tanto, logicamente, não serão todas as hipóteses. Daí vem, mais uma vez, a necessidade de você estar sempre a par da jurisprudência, de saber o que, que entende o TNU e, por exemplo, o STJ, como agora está acontecendo com a aposentadoria híbrida, como está acontecendo, fazendo mais um paralelo, por exemplo, com o benefício assistencial, que o TRF4, voltando ao TRF4, decidiu que a presunção é absoluta quando a renda é abaixo de um quarto salário mínimo, não importa as condições da casa da pessoa. Então, sabendo que o juizado não segue essa orientação do STJ, mas, por exemplo, que aí na quarta região já teve uma decisão nesse sentido, em sede de RDR, quem puder fugir dos juizados, fuja. Porque não duvido ainda que a gente chegue a verificar algumas situações que, embora o CPC, mais uma vez, o Código de Processo Civil, o qual diz que as decisões do IRDR são vinculantes em relação aos juizados, não me surpreenderia se algum magistrado dos juizados fosse contra, dizendo que não vou acolher, porque o CPC só se aplica aqui quando não confronta algum princípio. Então, não me surpreenderia se a gente, mais uma vez, verificasse essa rebeldia, essa má vontade em relação aos juizados, no sentido de não seguir as orientações do Código de Processo Civil. Portanto, respondendo a esse tópico, sim, quem puder, valha-se da Justiça Estadual, sem sombra de dúvidas, mas sempre, repito, né, é interessante você conhecer a jurisprudência, que pode ser, eventualmente, nos juizados, de forma rara, a posição seja mais favorável, ou pelo menos seja a mesma dos tribunais ou do STJ, e aí não valeria a pena ir para a Justiça Estadual, caso seja realmente mais demorado do que nos juizados, né? Na verdade, professor Malco, eu queria até fazer um comentário quando você citou essas coisas bem absurdas que acontecem aí no Piauí. Eu ia comentar que eu tenho muitos alunos no Maranhão, né? Que dou aula no Maranhão, em São Luís e também em Marabá, no Pará. E para minha surpresa, algo assim que eu nunca vou esquecer, eu já comentei até com vários professores que atuam bastante no rural, algo que me marcou assim profundamente foi quando eu fui em 2014 dar a primeira vez aula no São Luís e as alunas me trouxeram, um grupo de alunas lá, as decisões nas quais o juiz do juizado e mantido por unanimidade na turma diziam que a o salário maternidade para segurada especial era inconstitucional. Então, Inconstitucional? depois que eu vi isso com acórdão do juizado e mantido pela turma, eu fiquei tão chocada que aí eu tive a certeza absoluta mesmo de que o segurado especial ele nunca vai ser respeitado nesse país. Então, assim, por mais que seja uma decisão isolada, por mais que seja uma turma isolada, num único estado, nunca eu acho que o segurado especial vai ser deveras, assim, realmente respeitado nesse país. E isso eu acho lastimável. Confesso para você que estou surpreso agora, viu? Realmente a criatividade é muito grande, porque eu nunca vi Sim. ninguém sequer cogitando disso, nenhuma decisão, nenhuma doutrina, ninguém falando nesse sentido. E olha Nem só, no eu. Maranhão também, que é uma cidade, é um estado pobre, igualmente ao Piauí, e a gente não verifica isso em lugar nenhum. Fiquei até curioso saber qual o fundamento, como é que seria inconstitucional, se a própria Constituição prevê, e até mesmo Sim, é tendo um princípios absurdo. constitucionais, como nós sabemos que não deve ter tratamento diferenciado entre trabalhador urbano e rural. O que que Para justificaria você ter isso? uma ideia, o segurado em especial aqui, estou só entrando no caso concreto para a gente dividir com os alunos essas situações, era de um município chamado Belágua, que é considerado o município com o menor índice de desenvolvimento humano do país. E esse benefício foi negado pelo magistrado com esse argumento absurdo da inconstitucionalidade. Então, assim, depois até vou procurar essa decisão para te passar, porque eu acho que são aquelas pérolas do mal, assim, pérola negra, que a gente vê, que a gente fala, não é possível que as pessoas façam esse tipo de coisa. Até não vou falar pérola negra, porque a pérola negra é maravilhosa, né? Eu vou dizer que é pérola do mal, porque não é pérolas do bem, assim. Porque é para acabar com a gente quando a gente. E você vai para uma cidade dessa dar uma aula, você não sabe nem o que falar para o aluno. Porque aí você vem do. Eu, por exemplo, venho do Sul, venho do TRF4, eles falam, ah, professora, mas lá no teu Sul tudo dá certo. Mas ultimamente não está dando certo nem aqui no Sul, né? A gente tem visto essas coisas absurdas, como esse RDR que você comentou há pouco. Então, o que me preocupa bastante é essa alteração de posicionamento no geral. E isso me faz pensar uma questão político-econômica, que é o fato dessa reforma, a forma como ela foi ventilada,
que faz com que as pessoas estejam defendendo bandeiras que elas nem sabem exatamente o que significam. Não sei se você concorda comigo e quiser discorrer um pouquinho sobre isso. Sem sombra de dúvida, né? Infelizmente, a gente tem visto mais uma vez essa questão da instabilidade, como você bem colocou, atualmente se verifica antes do direito, se cogita qual o impacto que isso vai trazer, né? Quantos bilhões de reais vai trazer aos cofres, até com algumas situações bem esdrúxulas, como agora o STJ decidiu a favor do acréscimo dos 25% a mais para as outras aposentadorias, no outro dia o INSS já trouxe o número, 3,5 bilhões. Como chegar a tal valor? É impressionante. Infelizmente, hoje é fato, não é? No Supremo, notadamente, antes de se decidir sobre o direito, primeiro se questiona sobre o impacto que isso vai trazer. Então é muito complicado realmente você trabalhar com isso, porque é um argumento até difícil de contestar, especialmente difícil também porque a gente não tem uma certeza da real situação, porque o governo não contribui nesse sentido. Muito se fala em déficit, mas a gente não tem uma exata noção, e a União não é convidada a demonstrar isso, simplesmente se acolhe, né? Simplesmente se acata toda e qualquer orientação nesse sentido, sem qualquer comprovação que possa realmente ter alguma validade, que a gente possa até mesmo combater ou refutar. Infelizmente, essa é uma realidade que já nos acompanha há algum tempo, né? Não foi diferente dentre outras situações já por nós aqui citadas, a desaposentação. É um absurdo aquela ideia de que o artigo 18 da lei não permitiria a desaposentação, porque não tem previsão do aposentado ter outro benefício depois de ter obtido a sua aposentadoria. Ninguém nunca pediu isso na desaposentação. Ninguém nunca pediu para acumular mais de um benefício. A ideia era renunciar de um e passar a receber o outro. Então, são decisões, no meu entender, até muito superficiais. Considerando que havia fonte de custeio posterior, né? Ninguém não estava sendo pedido nada gratuitamente. Justamente, está se pagando, afinal de contas, não é uma verba esperada a continuidade dos pagamentos dos aposentados. Então, certamente, essa verba não estava nas contas do governo para manter o atual sistema, né? É igual a questão da decadência, né? Que eu falei, eu vou morrer e não vou engolir aquela história de que diz o ministro, né? Que ele não estava dando efeito, ele não estava retroagindo a norma, mas que ele estava dando efeitos imediatos para situações constituídas no passado. Aquilo é de matar também, né? É uma super criatividade. Eu penso que ele levou várias horas para dar um novo nome para dizer que uma norma está retroagindo. Então, deu efeitos imediatos para situações constituídas no passado. Eu não engulo essa. E o pior é o seguinte, vamos imaginar, de forma bem breve, já que esse não é o nosso foco, mas olha só, como é que você decide em 2014 que o prazo acabou em 97, 17 anos atrás? Que começou, né? Que acabou em 2007, 7 anos atrás. Então é um absurdo. Se tivesse o mínimo de respeito à jurisprudência dos próprios tribunais superiores, por exemplo, o STJ, no mínimo se deveria ter modulado aquela decisão. Jamais querer aplicar em 2014 e dizer, olha, o prazo começou lá em 97. Acabou em 2007, então estou decidindo isso agora em 2014. Como é que a pessoa se planeja? Se até 2012 o próprio STJ, que era o tribunal responsável pela uniformização da interpretação da lei federal, dizia que não tinha prazo para quem tivesse aposentado antes de 97, como é que 2014, 2 anos depois dessa mudança de orientação que houve, você chega para as pessoas e diz, olha, realmente o prazo é 10 anos e acabou a 7. É um absurdo. No meu entender, não se sustenta. Nós não verificamos esse mínimo cuidado hoje com o nosso direito previdenciário. E não é querer sempre beneficiar os segurados, mas é que a gente possa ter uma mínima previsibilidade. O que eu posso, que essa mínima estabilidade, essa mínima previsibilidade, a gente não tem. Nos é roubada hoje no direito previdenciário, especialmente no regime geral de previdência social. Na verdade, Malcolm, assim, não querendo. A gente vai sair desse tema, mas só para fazer um comentário que tem tudo a ver, porque a gente está falando dessa falta de segurança total. Mas o que eu queria dizer ainda é o seguinte: ainda que eu vou aplicar para o pessoal que teve a situação constituída antes da medida provisória em 97, ainda que eu teria que, no mínimo, respeitar a questão do direito intertemporal. E dizer, então, que pelo menos eu elasteço esse período do pedido.
Mas eu já falei tanto sobre isso. O meu livro, eu fiz uma pesquisa analítica, usando base estatística do STF, justamente para fazer essa crítica. Na época, eu fui muito criticada, inclusive por advogados previdenciaristas, porque em 2014, quando eu critiquei o STF, não estava nessa celeuma que nós estamos vivendo agora. E muita gente dizia: nossa, mas você vai criticar o STF, mas não é bem assim, você está tendo uma visão parcial. E as coisas, elas foram, com perdão da palavra, descambando de um jeito que eu brinco que meu livro nunca ficou tão atual, porque o assunto piorou muito. Então, a análise econômica, a questão metajurídica, a questão de você dar mais valor para a questão política e econômica que não está dentro da decisão, está muito mais forte do que a questão da legalidade. E isso, olha, eu acho bem preocupante, porque hoje a dupla conformidade, o fato de você ganhar em duas instâncias, Tribunal Regional, STJ, não significa nada. Infelizmente, a tendência é piorar, tá? Eu tenho sempre levantado muito isso porque as pessoas acham de forma até ingênua que eventuais discussões que só dizem respeito ao direito previdenciário não alcançará os outros ramos, o que é um grande equívoco, porque a linha de raciocínio que porventura ora se aplica ao regime geral não vai mudar de acordo com o direito. Então, é uma briga que não é para ser só dos previdenciaristas, é para ser de todo mundo. Esse respeito pela segurança jurídica, esse respeito pela boa-fé objetiva, como levantou até o professor Roberto de Carvalho aqui, a gente tem que ter um mínimo de estabilidade. Eu, particularmente, ainda não tive tempo de comentar, mas teve uma decisão agora sobre previdência complementar em que o STJ, diria de forma muito coerente, resolveu modular os efeitos da decisão. Disse: olha, como é uma nova orientação, vamos aplicar só daqui para frente. Isso tem expressa previsão no CPC, no Código de Processo Civil atual. E mesmo quando do Código de Processo Civil anterior já tinha decisão nesse sentido. Então eu penso que, acima de tudo, a gente deva cobrar esse mínimo de respeito aos segurados, as decisões dos próprios tribunais. Por exemplo, essa ideia absurda de querer que se devolva os valores que se recebeu a título de antecipação de tutela, não diz respeito só ao direito previdenciário, diz respeito a qualquer outra temática. A gente tem que se preocupar e tem que combater isso aí efetivamente. Não tem lógica alguma, por exemplo, ao tempo em que nós temos até uma súmula da Advocacia Geral da União, a súmula 34, que diz que quando há um erro do servidor, não tem que devolver nada, se não houve má-fé do servidor público. Isso diz respeito ao servidor público, mas a linha de raciocínio é a mesma. Ora, se um servidor pode errar, isso não traz a obrigação do servidor que teve a vantagem auferida, né? Se um colega da administração, do setor de recursos humanos erra e concede uma vantagem a mais a um servidor, esse servidor beneficiado não tem que devolver nada, como se cogitar de uma decisão judicial, a qual certamente o segurado não agiu de má fé, ele vai ter que devolver. E olha só, o servidor público tem a sua renda garantida, vai descontar do salário dele. E o segurado que se aposentou, vai descontar de quê? Vai esperar ele se aposentar para depois descontar? Vai executar, como o INSS tem feito atualmente? Isso é um absurdo, não se sustenta. Isso tudo não é porque o STJ decidiu que não possa ser revisto. Como você bem colocou, o Sim. Supremo decidiu. Bom, e daí? As decisões estão aí para serem revistas. Mas para isso, logicamente, a gente precisa ter bons fundamentos. E isso passa necessariamente pela nossa qualificação. A gente precisa estudar para poder criticar. Não é porque o Supremo decidiu que ele esteja correto. Desde 2014, vem batendo nessa questão da desaposentação, aliás, perdão, do prazo decadencial, que não se aplica, que foi um grande equívoco. E, felizmente, embora não de forma ainda integral, mas nós já temos encontrado várias decisões afastando o prazo decadencial a despeito da decisão do Supremo. Então, nós não devemos nos assustar com isso. O STJ decidiu. E daí? Eles erram. Eles erram, o Supremo erra também. E nós estamos aqui justamente para buscar mudar e demonstrar isso. Mas, repito, isso passa necessariamente pela qualificação nossa, pela nossa necessidade de estudar, de não sairmos aventurando até para não fragilizar teses e defesas também. Com certeza. Até porque, né, Malcolm, eu brinco que eles parecem que escolhem a dedo. Porque toda vez que a gente tem uma repercussão geral, toda vez não vou generalizar, mas muitas das vezes, os processos que subiam tinham defesas ou tinham linhas de argumentações muito ruins, que foi o que aconteceu na decadência. O processo que tinha subido, ele era muito fraco, ele era um processo frágil, ele era um processo que praticamente seguiu todo o seu rumo sem manifestação nenhuma de advogado e foi escolhido como o repetitivo da época. Então, assim, isso é bem problemático, né? Mas deixa eu aproveitar e só fazer mais um comentário contigo.
Além dessa questão da boa-fé, além de toda essa questão ali que até o professor Roberto levantou, que agora estão querendo dizer que o segurado vai, volta para o meio urbano, depois vai para o rural, faz um recolhimento para tentar se fazer valer do direito. Além de eu querer que você comente isso, eu queria que você fizesse ainda um comentário, que é referente à seguinte situação. O que a gente tem visto agora? Qual é o nosso cenário atual, alarmante, né? Está todo mundo desesperado. Com essa decisão, eu vi muitas vezes os juízes se referirem a 91. Afinal, em 91, a gente teve uma modificação do regime do segurado especial. Mas, afinal de contas, para poder contar esse período, ele teria que ser anterior a 91, ele teria que ser posterior, ele teria que ser anterior. Nessa decisão que você viu agora, que eles disseram que não falaram o que falaram, você acha que eles também colocaram o ano de 91 como um marco temporal? Não colocaram. Não colocaram na teoria, porque veja só, lá eles colocam que não poderia ser remoto, um conceito totalmente abstrato, tá? O que é remoto, né? 91 acaba antes, 91 acaba sendo remoto. No meu entender, a gente volta para aquele ponto que nós já mencionamos, qual seja, na lei nada foi dito a respeito, ninguém cogitou se é antes ou depois de 91. E eu continuo também, então nesse ponto eu entendo o seguinte, pode ser antes de 91, pode, o STJ já decidiu isso, tá? A Turma Nacional também tinha decidido, então não interessa quando foi o tempo rural. O que interessa é, sendo bem objetivo, tem 15 anos somando tempo urbano e rural? Tem. Ah, mas foi anterior a 91. E daí? Não tem lugar nenhum estabelecendo essa data, esse marco, essa referência. Pode ser antes de 91, pode ser depois. E isso, repito, não só para aposentadoria híbrida, tá? Não só para aposentadoria híbrida. No meu entender, até aposentadoria aos 60 ou 55 anos, que seria aquela típica, chamada típica, também você pode pegar tempo anterior a 91, não interessa. Isso porque, e aí também faz parte da nossa discussão, a lei cogita que a atividade rural pode ser demonstrada, melhor dizendo, de forma descontínua. Afinal, o que é descontínua? E aí até quem diga que precisaria de interpretação doutrinária ou algo, interpretação teleológica, mas veja só, no meu entender, como nós sabemos, pelo menos é o que eu sempre defendo, se não tem resposta na lei, não tem no decreto, nós vamos para a orientação do próprio INSS, qual seja a instrução normativa. Se você pegar a instrução normativa atualmente, a 77 de 2015, entre os artigos 157, 157 e 159, você vai encontrar a resposta para o que é descontinuidade. E a própria IN diz, atividade descontínua é aquela com ou sem a perda da qualidade de segurado especial. Ou seja, não importa quanto tempo você ficou fora da lida rurícola. O que interessa é que você, excluindo esse tempo urbano eventualmente desenvolvido, essa atividade urbana, você consiga demonstrar exclusivamente a atividade rural. Portanto, nós temos decisões, por exemplo, aí da quarta região, em que a pessoa pegou um tempo de 70 a 80 e pegou outro período de 2000 a 2005, por exemplo. Temos decisões nesse sentido. Não importa quanto tempo ficou fora, a lei nunca vedou nada nesse sentido. Então não tem nada que pegar a interpretação ou se criar, como o Poder Judiciário tem feito. Inclusive, eu me recordo bem, em 2009, eu tive aí na sua cidade, em que teve um congresso de direito previdenciário, e eu escrevi um artigo sobre aposentadoria por idade rural, onde eu colocava um benefício à deriva da jurisprudência e da doutrina, porque havia, naquela época, um conceito equivocado e que felizmente mudou, de que o segurado especial só poderia passar 3 anos fora da lida rural sem prejuízo da sua futura aposentadoria. Por que 3 anos? Porque é o limite máximo do período de graça. Eu já dizia naquela data, em 2009, com arrimo na IN 20 de 2007, que o INSS nunca levantou nada nesse sentido. O próprio INSS, nas suas instruções normativas, arrisco dizer em todas elas, pelo menos de 2007 para cá, eu garanto, sempre permitiu que a atividade rural fosse de forma descontínua, repito, entendendo como descontínua a possibilidade de se perder a qualidade de segurado rural, segurado especial, sem com isso trazer prejuízo quanto à aposentadoria rural. Ou seja, o que importa então? 15 anos exclusivamente rurais, 180 meses de atividade exclusivamente rurais, não importa se a pessoa teve 1, 2, 3, 4, 5 anos de atividade urbana. Então, nesse caso, voltando ao nosso assunto, pouco importa, pouco faz diferença se é antes ou depois de 91, a atividade pode ser descontínua. E se é descontínuo na aposentadoria aos 60 ou 55, não tem por que ser diferente na aposentadoria híbrida, que afinal de contas, como já deixamos bem claro, veio para ajudar.
Então, a atividade descontínua que é admitida na aposentadoria típica é a mesma que a ser admitida na aposentadoria híbrida. Não interessa a data em que aconteceu. O que importa é, somando o tempo rural com o urbano, nós temos 180 meses de atividade. Não interessa se antes ou depois de 91. Não tem essa exigência que a Turma Nacional passou, embora não queira admitir, de que a última seja rural. Eles estão cobrando isso. E é por isso que eu sugiro, inclusive nesse sentido, que se opõe embargos para deixar isso bem claro, para que se pré-questione e leve essa discussão para o Superior Tribunal de Justiça. Então, não interessa quando foi o tempo, se antes ou depois de 91. Isso é fato. Acho então, Malcolm, que seria bem interessante, já que a gente tem bastante pessoa aqui nos ouvindo, a gente vai pedir para essas pessoas compartilharem depois. Quem está gostando, compartilha, convida outros colegas para assistir. E acho que a gente podia até propor aqui que a ideia seria embargos e declaração. Começar a embargar para pré-questionar e delimitar. Até para obrigar esses magistrados que estão decidindo dessa forma a se incomodar, no sentido que já que é para cumprir meta, e muitas vezes, com todo respeito a quem não pensa, a quem não age dessa forma, mas muitas vezes é mais fácil negar um direito porque eu cumpro uma meta, a gente começar também a embargar para pedir que esclareça. Tudo bem que a gente sabe que muitas vezes vai vir mantido pelos próprios fundamentos, mas eu acho que é interessante, porque já que o embargos ele tem uma decisão integrativa, ele é interessante para nós, para que a gente possa ir criando um histórico e demonstrar também por parte da advocacia o tamanho dessa luta, ou seja, que a gente está irresignado com essa situação. Porque, olha, eu acho assim, essa situação do rural, a gente já discutiu isso em 2014, foi uma vitória e de repente a gente vem retroagir dessa forma. É um retrocesso completo para essa camada da população que depende tanto desse benefício. Eu acho que é difícil assim a gente engolir e talvez seja um momento de lançar mesmo uma campanha pelos embargos de declaração. Sem sombra de dúvidas. Eu, particularmente, em todos os cursos que eu faço, eu sempre oriento, ainda que esteja bem claro, opõe embargo de declaração para pré-questionar. O que eu penso é o seguinte, nessa decisão, um abraço no seu esposo aí, aliás, tá no Anderson, que eu estou vendo aqui. Ah, um Nessa abraço. decisão, nessa decisão nós temos mais de um ponto, e eu penso o seguinte, por mais que porventura não venha a ser modificado integralmente, o que eu acredito que vá, mas trabalhando com o pior cenário, por mais que não venha a ser modificada essa conclusão da TNU, eu penso que, sendo mais de um ponto a ser levado ao STJ, pelo menos um ou dois deles devem ser acolhidos e modificar essa orientação da Turma Nacional, a exemplo, especialmente, dessa exigência da última atividade. Então, a questão é, a responsabilidade é bem grande, é gigantesca de quem vai trabalhar com esse incidente de informação para o STJ, porque tem que deixar bem claro, tem mais de um ponto sendo questionado. E por mais que, porventura, não se admita em relação a um, entra com o pedido de submissão, que a gente sabe que é cabível, sequer precisa de agravo para levar essa discussão para o STJ. Se, porventura, a Turma Nacional decidiu, o presidente da Turma Nacional não admitir, a gente sabe que basta pedir para que suba de qualquer maneira, tá? E aí é Sim. obrigado a subir para o STJ. E eu penso, repito, tem mais de um capítulo, mais de um ponto a ser discutido nessa decisão. E ainda que não se mude, se reverta totalmente, pelo menos um ou dois a gente consegue, eu penso que vai se conseguir, que seja revista essa decisão junto ao Superior Tribunal de Justiça, porque está totalmente distoante, por mais que eles não queiram admitir. Malcolm, aproveitando, o Marcos Apolinário, ele escreveu o seguinte: não seria caso de reclamação ao STJ após a decisão de segunda instância? Eu vou deixar você responder, depois eu vou fazer um comentário sobre isso também. Perfeito. Primeiro que, infelizmente, não cabe reclamação da turma recursal em diante, tá? Você fala o Código da segunda instância, né? Nos juizados especiais Isso, desse federais, de comentário. acordo com o regimento interno da TNU, só se admite reclamação no próprio processo, quando a decisão da TNU for descumprida. Então, trocando em miúdo, só cabe reclamação inter partes. Não tem como aproveitar de outra decisão proferida no âmbito do STJ ou na Turma Nacional para provocar reclamação no âmbito dos juizados especiais federais. E junto à Turma Nacional de Informação também não cabe reclamação para o STJ, infelizmente. Isso porque, apesar do CPC prever essa hipótese, como eu já coloquei mais cedo e repito,
nos juizados, a reclamação só tem uma única possibilidade, que é interpartes dentro do próprio processo. Então, infelizmente, não cabe, Marcos, a reclamação. Eu entendo até que deveria. Eu já até escrevi um artigo também a respeito disso. Se repensar a via da Porque reclamação, especialmente no âmbito do juizado. foi uma limitação já, inclusive, para justamente para amarrar essas questões, a meu ver, e impedir mesmo que você tenha como reclamar a partir de determinado momento. Então, eu acho que a ideia do juizado foi justamente essa. Eu não acho que foi um acaso, não. Eu acho que essas questões elas são muito bem delimitadas para que algumas situações não subam nunca. Eu já vejo pelo lado mais assim político da questão mesmo de organização judiciária no juizado especificamente. Eu tenho uma outra Mais pergunta uma para vez, você, Mal. mais uma Oi? vez aquela ideia dos princípios, né, que vai contra, que é um absurdo. Agora, princípio Sim. justifica tudo, né? Quando se quer É, negar, a lei não diz, não, mas o princípio da celeridade, da informalidade, tem até um mantra aí que se diz que só se aplica o CPC quando não for contrário aos princípios. Pô, mas aí fica difícil, né? Até covardia. Porque princípio se com aplica em certeza. tudo quando você quer. O problema da visão aberta da Constituição, essa interpretação com base em regra e princípio, é isso, né? Serve para o bem e serve para o mal. Às vezes, eu te confesso que para o direito previdenciário, quando eu julgava processo na Câmara de Julgamento, eu até gostava bastante da legalidade. Porque para o rural e para o especial, quando você cumpre a lei, ela é suficiente para resolver a mais 90% dos casos de benefício Concordo. rural e especial. Então, assim, às vezes eu prefiro ter um amor, um apego à legalidade, porque quando a gente abre demais, a gente tem isso que a gente está vendo no STF, e que, a meu ver, é extremamente preocupante. Mas aí nós temos uma pergunta do Diego Leonel, que é o seguinte: até eu acho que aqui a gente vai ter que fazer uma ponderação, uma explicação quanto a essa questão do recolhimento. Malcolm, se o período rural for posterior a 91, o segurado na híbrida terá que fazer a indenização? Eu acho aqui que só a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar as coisas, né? Porque aí, se eu estou falando de híbrida, se eu quero usar o período como período rural, e eu estou dizendo que é um segurado especial que trabalha em regime de economia familiar, eu não tenho que falar em contribuição. A preocupação que a gente tem aqui, que talvez seja o que o Diego Leonel quis dizer, é o seguinte: já que não vão aceitar, eu teria que recolher, será que foi isso que ele quis dizer? Porque o fato 91, para quem trabalha em regime de economia familiar, não mudou nada, né, professor Malcolm? Perfeito. Com certeza. Na verdade, é o seguinte, o STJ também já decidiu, já tem decisões do STJ, antes ou depois de 91, contam sempre como carência sem precisar pagar nada. Aquela ideia de indenização lá do artigo 55, parágrafo 2º, tá? A previsão do artigo 55, parágrafo 2º, ela é voltada para aposentadoria por tempo de contribuição, ou, se for por meio de contagem recíproca de tempo de contribuição, seja antes ou depois de 91, haveria necessidade de se indenizar. Mas sendo aposentadoria por idade rural, híbrida ou não, tá? Sendo aposentadoria por idade híbrida ou não, o tempo mesmo posterior a novembro de 91 não precisa ser indenizado de maneira alguma, se, repito, se for para ser aproveitado em aposentadoria por idade aos 60, aos 55, se homem ou mulher, ou na híbrida aos 65 ou 60. Não há necessidade de indenizar nada. E o STJ também já decidiu nesse sentido. Perfeito. Professor, eu quero aproveitar aqui. Kátia Diniz diz que você é 10, eu também acho. A Nayara escreveu professores. A questão é o imediatamente anterior, né? O que mata. A Silvana mandando abraço. Pessoal, Regina Prado, Malcolm é top. Janine Bacelar, muito bem, muito bom. Excelentes esclarecimentos. Viviane Nunes Santos. Aí temos aqui nosso amigo Gilberto Orsolan Jacques. O perigo dos embargos é que, infelizmente, há aqueles ainda mais arbitrários que podem aplicar multa, um verdadeiro perigo. Então, esse é o posicionamento que o Gilberto deixou aqui sobre aquela questão que nós colocamos dos embargos. Os embargos, normalmente, quando se aplica em multa, é quando você reitera. Nos primeiros, normalmente, eu não tenho visto, a não ser, e eu não vi isso nessa decisão do STJ, que lá no final eles dissessem que já deixam pré-questionado toda e qualquer matéria, e aí podendo sim ser penalizado. Né? Normalmente, quando vem essa ideia de pagamento de multa, eles colocam no final essa ressalva, e assim, pelo menos que eu tenho verificado, isso acontece no segundo ou terceiro embargo, não nos primeiros.
Sim. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Maria da Graça, para o Manuel Moreira, para a Kátia Diniz. Eles fizeram uns elogios para nós aqui. Depois você tem que ler lá Obrigado. e curtir os comentários também dos nossos amigos que estão Ah, com participando conosco, certeza, viu? A Vera com Queiroz, certeza. um grande abraço. A Marli aqui está lembrando que o professor Malcolm estará em Goiânia, no Congresso da OAB, em parceria com o IEPREV, no dia 14 e 15 de setembro. E eu quero lembrar, Malcolm, só para fazer um comentário aqui, a respeito das aulas que a gente tem tido lá no IEPREV. Então, o IEPREV tem uma preocupação com esses temas novos. E a gente precisa marcar agora um curso, a gente tem que falar sobre esse tema. E eu queria também comentar sobre as aulas da pós-graduação, que você é nosso professor nas aulas, né? E que a gente tem essa vontade sempre de trazer esses temas, de debater. Então, eu quero agradecer ao professor Roberto, agradecer ao IEPREV, que estão dando a maior força para que a gente faça esse programa toda segunda-feira. Foi o professor Roberto até que te convidou, né, Malco? Antes mesmo de eu te Sim, convidar, sem ele já dúvida. foi lá e falou: Isso. não, vamos falar da híbrida. Então, é o doutor Roberto que escolheu os temas para mim nessas últimas 3 semanas, então eu agradeço ele, que os temas estão fazendo sucesso, os amigos, alunos, colegas estão todos gostando pra caramba, vendo aqui os elogios, inclusive. Perfeito, com certeza. E aquela ideia até que eu mencionei mais cedo, né, também é bem oportuno, nessa ideia de sempre buscar se aperfeiçoar, buscar sempre se aprimorar. E sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvidas, o IAPREV tem feito muita diferença nesse sentido. Baixou sobremaneira o valor da pós agora, está bastante acessível. Durante 18 meses você tem direito a assistir todas as aulas. Os professores são excelentes, sem sombra de dúvidas. Então, eu penso que é uma grande oportunidade também agora, vai começar dia 14 de setembro, né? Após do IEPREV, sou direito previdenciário. E assim, o que eu acho bem legal também no IEPREV é a ideia do Roberto sempre colocar a proposta de trabalhar com a prática, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante. E eu sempre gosto também sempre de provocar para a gente não aceitar, para a gente sair do comodismo, para a gente buscar mudar essa realidade. Logicamente, se nós estamos incomodados, nada vai mudar se não buscarmos alguma mudança. Então, isso passa necessariamente pela qualificação, e certamente nós temos ótimos professores lá no IEPREV, a assinatura do IEPREV Prêmio também, que é um trabalho excelente que o Roberto está fazendo aí. Sim. E sem sombra de dúvida, vamos Além estar da também, como lembrou a Marli, vamos estar dia 14 e 15 lá em Goiânia, esperando vocês para tratar também do nosso direito previdenciário. Mas sim, Ana, diga, por favor. Não, quero aproveitar e mandar um grande abraço para as pessoas que estiveram conosco quinta e sexta no Congresso do Rio de Janeiro, que foi um sucesso, né? Na verdade, um inesperado sucesso de aproximadamente 500 pessoas no Rio de Janeiro. Palestra do professor Malco foi super esperada, fez o maior sucesso. Então, uma alegria muito grande do IEPREV estar levando e sempre com preço acessível, porque não é porque eu sou diretora do IEPREV, mas a gente faz os nossos eventos, eles são assim, elas por elas. Quando o IEPREV ainda não patrocina metade do evento. Então, eu acho importante falar isso, porque a gente não vende a inscrição do evento para ganhar dinheiro, de forma nenhuma. A gente ganha dinheiro com os nossos produtos. Também não vou dizer que a gente não tem que ganhar dinheiro, porque tem que ter dinheiro para poder pagar tudo aquilo que a Até gente para se faz. manter, né? Mas é importante lembrar que a gente tem um trabalho de divulgação do direito, um trabalho de divulgação de acadêmico mesmo, científico. Esse ano a gente produziu dentro do Congresso aquele concurso jurídico. Então, acima de tudo, o IEPREV tem uma preocupação com a defesa do direito social. E eu quero aproveitar a nossa live, Malco, para contar que nós estamos lançando, já lançamos lá no Rio de Janeiro, mas lançamos a revista. É super importante isso. Eu queria que os nossos, as pessoas que estão nos assistindo aqui, tem 80 pessoas nos assistindo, aproximadamente 80 pessoas, já tivemos pico de 149 hoje, Malcolm. Só para você ter uma Coisa ideia, quando você boa, estava falando sério, que das bacana. foi um sucesso. E só para dizer que nós estamos lançando a Revista do Direito Social. Revista que tem como editor-chefe professor José Ricardo da Costa, editores adjuntos eu, Roberto e Marcos Seral. Temos como coordenadora de instituições de relações institucionais a professora Helena Venhausen, né, que é a nossa coordenadora em São Paulo. Então, todo um trabalho desenvolvido. E quem quiser colocar o seu artigo, submeter o seu artigo para essa revista que nós estamos lançando, vai lá no www.ieprev.com.br e veja os detalhes no site do IEPREV. Malco, vou deixar você falar um pouquinho agora
Antes da gente encerrar, teve uma pergunta aqui para você. Olha, professor, qual a medida legal cabível no trabalho rural anterior a 91, ao fim de somar ao tempo complementar para as necessárias 180 contribuições? Bom, aí teria que ver em qual instância se encontra, né? Sim, é verdade. Agora que eu vi aqui, não tem como responder, né? De qualquer modo, a Mas TNU, a depois a decisão gente da responde. TNU, olha só, é interessante a gente destacar também o seguinte, tá? A decisão da TNU está sendo proferida em sede representativa de controvérsia. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se for mantido, o que eu não espero que aconteça, você nunca mais chegará à TNU, praticamente, tá? Porque ao tempo em que se decide em sede representativa de controvérsia, eles praticamente engessam a jurisprudência. Porque, de acordo com o artigo 15 do regulamento, do regimento interno da Turma Nacional de Uniformização, quando se decide com base em representativo de controvérsia, quando tem uma decisão da turma recursal, com base em representativo de controvérsia, o máximo que você consegue, quando você interpõe o seu incidente de informação, é um agravo para a própria turma recursal. Você não chega mais na turma nacional de informação. O que, no meu ver, também merece reparo, porque até onde eu verifiquei, a tentativa, o que eles tentaram fazer foi copiar o Código de Processo Civil, só que com a leitura muito mais restrita. Porque no Código de Processo Civil, quando se diz que a decisão foi com base em repetitivo do STJ ou com repercussão geral do Supremo, ainda assim se permite que você aponte uma distinção do seu caso para poder renovar essa discussão junto ao STJ ou ao Supremo, o chamado distinguish, o que não foi levado para o regimento interno da Turma Nacional de Informação, ou seja, é muito mais engessado. Então, é urgente que a gente busque modificar essa decisão da Turma Nacional de Informação, porque, caso contrário, isso vai se sedimentar e vai barrar que se rediscuta essa discussão. Então, é urgente que se recorra para o STJ, já soubemos de pessoas capacitadas que buscarão fazer isso, mas, de antemão, sugiro que, primeiramente, se oponham embaixo da declaração e não nesse, talvez não vá ser possível, mas já tenho até cogitado com o Roberto do IEPREV atuar bastante também como amigo escuro, como amigo da corte, para poder trazer essas orientações, trazer novos pontos de vista, melhor dizendo, que possam realmente trazer o melhor direito. Não necessariamente que sempre seja a favor do segurado, mas pelo menos que tenhamos decisões justas, decisões coerentes, decisões que analisem todos os fundamentos levantados. E não decisões tão rasteiras, tão simplistas como a gente tem verificado hoje no âmbito do STJ e do Supremo, ou mesmo contraditórias como essa da Turma Nacional de Uniformização. E que haja, pelo menos, Malcolm, um mínimo, né, de respeito à questão dos precedentes. Que se não vai seguir o precedente, se não vai ser respeitado, mas que pelo menos haja uma modulação. Acho que essa questão da modulação, o STF ele tem falhado com a sociedade de uma forma assim gigantesca. Porque além de não haver a segurança jurídica, não há uma acomodação de fatos pretéritos com decisões que são prolatadas de um determinado momento para frente, mudando totalmente um recrudescimento desses posicionamentos. Acho que isso é ainda mais grave do que mudar. Acho que mais grave do que mudar é não lidar com aquelas pessoas que estão na situação de meio. Sem sombra de dúvidas, concordo plenamente com você mais uma vez. E para isso a gente tem que estar lá, a gente está fazendo a nossa voz chegar, né? A gente tem que se fazer representar sempre com bons fundamentos para que se saiba que tem alguém ali, pelo menos está se insurgindo contra, por mais que não logre êxito, mas pelo menos demonstrar que se tem conhecimento e se exigir realmente o mínimo de respeito que seria, pelo menos, observar os fundamentos, se for para mudar a orientação, que se fundamente de forma devida, mas não que se faça de conta que não tem nada a ver com um entendimento anterior. Quer superar o entendimento? Poxa, lógico que pode, mas pelo menos fundamente, seja coerente e não querendo camuflar ou fazer de conta que não está decidindo de forma contrária ao que anteriormente, poucos meses atrás, se tinha por praticamente pacificado, gerando uma total insegurança. Eu até lembro de um magistrado que no início eu discordava dele, porque dizia que não ia seguir a orientação da Turma Nacional, porque a toda hora mudava de posicionamento. E realmente hoje eu dou razão a ele. De repente, dependendo da composição, de 2 em 2 anos, a gente tem verificado inúmeras alterações, em total desrespeito ao mínimo, né, que se exige de uma corte de uniformização. A gente não tem essa cultura
e infelizmente até essa alternância de composição tem contribuído muito para isso também. Sim. Acaba que um desrespeito leva ao outro, e aí a gente já não sabe mais quem é que está errado num determinado momento, né? A situação fica desse modo. Deixa eu mandar também um abraço para a Chiquinha Nascimento, para o Jolie Marobim, que diz que é servidor do INSS, está super interessante o debate. Quero dizer, Jolim, que é sempre muito bem-vindo quando quiser participar. A gente fica muito feliz quando os servidores eles participam conosco, porque eles têm muito a contribuir e sempre alguma coisa nova para trazer, alguma coisa para acrescentar no nosso debate. Então, parabéns, obrigado por participar conosco. O Marco Antônio Souza, acho que a gente não entendeu bem aquela pergunta dele, depois a gente vai nos comentários e responde, porque daí ele deu uma complementada ali e a gente continua depois para entender. Luciana Lustosa, qual a diferença entre a pós de previdenciário e a de previdência e trabalho? Ótima pergunta, Luciana. Eu tentei explicar na live passada, vou pedir licença, professor Malco, aqui só um minutinho para fazer essa explicação. Na pós de direito previdenciário, a gente vai abordar com mais exclusividade os temas de benefício, custeio, processo administrativo e processo administrativo fiscal. Então, a gente vai trabalhar, Luciana, eu até vi, sim, a tua mensagem no Messenger, mas vou aproveitar para responder aqui para todos aqueles que, porventura, estejam interessados, que vai ser maravilhoso, vão ser nossos alunos, vão estar conosco e participar do nosso WhatsApp, que a gente tem um WhatsApp com os alunos, tirando todas as dúvidas também em tempo real. É o seguinte, Luciana, então, quem fizer a pós de prática previdenciária vai trabalhar com exclusividade nos temas relacionados à previdência, em todos os âmbitos, desde benefício, custeio, temas constitucionais, histórico, processo administrativo e processo judicial. Fiscal também, né, que entra no administrativo. Se for a pós de previdência e trabalho, nós não vamos dividir essa pós, como muitas que a gente tem por aí, sem nenhuma crítica, inclusive eu dou aula em várias, mas a ideia do IEPREV não é fazer 6 meses de previdência, 6 meses de trabalho, não. É um trabalho integrado. Então, você vai estudar a pós inteira, conceitos e relacionamentos entre direito previdenciário e do trabalho, e aí envolve medicina e segurança do trabalho, envolve ambiente laboral, envolve acidentes, limbo jurídico, toda essa questão relacionada com previdência e trabalho. E também compreender todos os reflexos que a reforma trabalhista tem no cenário previdenciário, seja a título de contribuição, seja a título de concessão de benefício. Então, é mais ou menos aí essa diferença. Escolha uma das duas e venha participar com a gente, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abração para Luciene Amaral também, Lu querida, um grande beijo. Marcelo Fontes, vai disponibilizar para os assinantes da Premium a assinatura, sim, a revista jurídica, ela é um produto exclusivo da Premium. Só que a primeira edição, o primeiro volume, vai ser gratuitamente aberto para toda a comunidade jurídica. E a partir da segunda, ela volta a ser exclusivamente da Premium, Marcelo. Ótima pergunta. Rose Duarte, de Porto Alegre. Liliane, de Betim, Minas Gerais. Um grande abraço. Alessandra, de Uberaba. Pronto, Ana, já respondi o Reginaldo aqui também. só fazer, eu estou vendo agora a pergunta da Nayara Dornelas e a questão imediatamente anterior, né? Só queria fazer um adendo sobre isso. Fica à vontade. Primeiramente, o seguinte, olha só, quando se fala imediatamente anterior, você não tem essa previsão no artigo 40, no parágrafo 3º ou 4º, que, como eu já disse, é os que tratam da aposentadoria híbrida. Tá? Essa imediatamente anterior só tem na aposentadoria aos 60 ou 55 anos. Então, sabendo que a lei não incluiu no parágrafo 3º essa mesma previsão, não cabe puxar, no meu entender, como fez a TNU, também esse requisito, sob pena, se você coloca a ideia, e aí justamente vai ao encontro do que a gente está colocando, vai de encontro, melhor dizendo. Ao tempo que você exige que a última atividade imediatamente anterior seja rural, você está exigindo, logicamente, que a última seja rural. Tá? Ao tempo em que você cogita, se você quisesse puxar esse parágrafo 2º do artigo 48 para o parágrafo 3º, que não tem a mesma redação, você estaria, sem sombra de dúvidas, exigindo que a última fosse rural, o que o STJ já afastou. Se a lei não incluiu, é porque não quis. Essa é uma regra tranquila, pacífica na hermenêutica, tá? Onde a lei não incluiu é porque não quis, então não cabe a ninguém. E repito, o próprio INSS, lá no artigo 51, parágrafo 4º do decreto 3.048,
dispensou que a última atividade fosse rural. Não tem essa previsão de que a atividade rural seja imediatamente anterior. Na aposentadoria aos 60 ou aos 55, aí sim, a última tem que ser rural, e quando você complementar a idade, quando você implementar a idade ou anterior ao requerimento, você tem que estar na qualidade de segurado especial. Isso, repito, na aposentadoria aos 60 ou aos 55, previsão não repetida na aposentadoria híbrida. Quando se fala dessa questão do imediatamente anterior na híbrida, me dá aquela sensação de que as pessoas estão misturando os conceitos, né? E como você falou, é uma questão de querer criar algo onde não tem. Ah, essa aposentadoria é boa demais, então eu vou limitar ela de acordo com outras regras do sistema. Mas, gente, peraí, se o legislador não fez, é exatamente o que você falou. Eu gosto muito dessa regra de hermenêutica, né? É uma pena que a regra de hermenêutica ela não tem servido muito ultimamente. Eu falo porque mesmo aqui no tribunal que eu trabalho, que é administrativo, a gente sofre muito com essas questões, porque a hermenêutica ela só vale quando é via de mão única, não é nunca via de mão dupla. Me preocupa bastante também. Deixa eu só dar mais uma resposta para a Juliana. Ela escreveu que esteve no Congresso e está aguardando a resposta das perguntas. Perfeito, Juliana. Nós vamos mandar para todos os palestrantes, mas a gente vai levar uma semaninha para conseguir todas as respostas, porque todos os palestrantes têm também uma agenda bem corrida. Então, nós vamos mandar. Hoje a equipe voltou, o Congresso foi até sexta-feira. Hoje a equipe voltou a trabalhar em BH no expediente normal e vai começar, então, a ir atrás de fazer essas perguntas e respostas. Para quem esteve no Congresso, eu tenho uma boa notícia. A revista jurídica vai estar disponível a partir de sexta-feira através do QR Code, tá? Então, quem teve o QR Code, quem tem acesso ao QR Code, vai acessar a revista com facilidade. Aí tem vários comentários de que os julgamentos estão péssimos. Um abraço para minha irmã Célia Mara, para o meu marido Anderson, estão aqui participando também. Cadê a tua filha bonita, que não está aqui dando um oi para nós? No Tá final da nossa luta. Ela já está descansando, né? Ó, excelente o debate, o Anderson mandando um abraço para você. Eu tenho um último comentário só para fazer, que as pessoas escreveram muito quando eu comentei da via administrativa. Muitas pessoas falaram, mas a via administrativa está horrível. Eu tenho duas colocações para fazer. A primeira, realmente, eu tive o prazer de participar da Câmara de Julgamento 2013, 2014, 2015 até julho. E participei do Conselho Pleno o ano de 2014 inteiro e 6 meses de 2015. O que eu posso dizer é que um longo trabalho que foi realizado pelo professor Manuel Dantas e que eu tive o prazer de realizar com o professor Paulo Vitor, que era meu colega, e a gente viajava, fazia curso de processo administrativo, a gente fez muito curso, a gente disseminou o processo administrativo, os recursos do Conselho de Recursos no ano de 2013, 2014, 2015. Foi um prazer inenarrável e a gente tinha muita coisa boa para contar naquela época. Eu não tenho dúvida, eu concordo com os meus alunos quando eles escrevem, professora, não é mais como antes, realmente. Infelizmente, com a saída do professor Manuel Dantas, que era o presidente do conselho na época, a gente teve uma mudança completa de jurisprudência e também de procedimento. Mas eu tenho duas coisas boas para falar. A primeira, o regimento não piorou. O regimento agora, recentemente aprovado, em março do ano passado, ele melhorou, tá? Ele trouxe a qualificação do conselheiro, ele trouxe várias situações de prova, a prova pode ser trazida a qualquer momento, ele encampou a 9784/99, então muitas coisas boas aconteceram. É fato que na hora da administração, em que as pessoas colocam a sua marca, a sua forma de lidar com os problemas lá, talvez as coisas não estejam caminhando como a gente gostaria. Mas o meu recado para esses meus alunos e para as pessoas que escreveram aqui é o seguinte, olha, eu prefiro uma instância que demore do que uma instância que vai matar o direito. Porque depois que você ingressar no juizado ou na via judicial, acabou a via administrativa. Ela se torna automaticamente incompetente para se manifestar quanto àquele período que foi judicializado. Então, eu só digo sempre assim, tomem muito cuidado. Às vezes, a rapidez, a celeridade pode te entregar um presente muito negativo, né? Algo muito ruim. Então, eu prefiro que demore, mas eu prefiro ter a possibilidade, ou pelo menos mais uma oportunidade, de ter o benefício concedido.
Então, pensem bastante sobre isso e analisem bem quais são os casos que valem a pena via administrativa e quais são os casos que valem na via judicial. Uma dica: a literalidade da norma é boa para o seu cliente? Fique no conselho. O conselho não pode se afastar da literalidade. Ah, não, eu preciso de uma construção jurisprudencial, eu preciso de um princípio, eu preciso de uma inovação, então vá para o judiciário. Caso contrário, passe pelo conselho antes, por mais que demore um pouco, porque essa pessoa, esse benefício pode ser a única coisa que ela tem. Então, a gente tem que fazer rodar, quem tem escritório, tem que fazer rodar o escritório. Um benefício que é de rápida concessão, benefício de média concessão e benefício de longa. O sucesso está em saber dosar tudo isso. Era esse comentário que eu queria fazer para quem se manifestou ali do processo administrativo. E então, Perfeito. professor Mauro? Só fazer um complemento ao que você está colocando. A gente tem verificado excelentes conselheiros, como por exemplo o professor Tiago Luiz Albuquerque, e já na junta de recursos, ele tem inclusive utilizado a orientação do STJ, tem se valido de jurisprudência também, né? E tem visto essa vantagem mais no âmbito administrativo. Então, não se apega tão somente às orientações do INSS, também se tem seguido a orientação do STJ, do Supremo e também, vez ou outra, da própria Turma Nacional de Informatização. Então, nós temos uma dupla vantagem, eu diria. Hoje eu sou entusiasta da área administrativa, nesse sentido, até mesmo porque veja só, diferentemente do que a gente verifica na via administrativa, que potencialmente está atrelado ao princípio da legalidade, ou seja, o INSS não poderia se desvincular do princípio da legalidade, e por mais que o faça na primeira instância, mas na junta tem uma possibilidade de se fazer valer esse princípio, no Conselho de Recursos também. No judiciário isso não tem valia. É interessante observar essa contradição. Ou seja, o judiciário, que era para fazer valer o princípio da legalidade, muitas vezes, não raro, muitas vezes mesmo, tem ido contra o princípio da legalidade em detrimento, para prejudicar mesmo. O exemplo que a gente está verificando agora da aposentadoria híbrida. Não tem previsão legal alguma essa orientação que eles estão externando, que eles estão agora seguindo, adotando. Para você ter uma ideia, Malco, eu gostava muito de falar disso em 2014. Na minha Câmara de Julgamento, que era a Câmara de Curitiba, que era uma Câmara adjunta que ficava fora de Brasília, nós nunca tivemos problema em conceder a híbrida. Independentemente do posicionamento, se a Câmara tinha mais pessoas do governo ou mais pessoas representando a empresa ou trabalhador, nós sempre concedemos a híbrida sem problema. Por causa do quê? Do artigo do decreto. Então, o decreto era favorável. Não me importava se ela estava no campo ou se ela estava no meio urbano. Então, eu sempre digo, olha, tem horas que é excelente estar num lugar que é legalista. E aí eu tenho uma outra colocação, e esse é o meu recado para quem é conselheiro. Quando eu deixei de ser conselheira, eu dei vários cursos pela CNI e pela CNC para conselheiros, explicando para eles por que eles podiam se valer de decisão judicial, embora hoje haja uma orientação, tá, interna do Conselho de Recursos, que vem de cima para baixo, no lugar do professor Manuel Dantas. Hoje nós temos uma outra presidência que tenta impor que não se pode aplicar decisão judicial. Quando a 9784 de 99, lá no artigo 2º, em seus parágrafos, ela fala o seguinte: quem atua na administração pública como conselheiro ou tem poder jurisdicional, ou seja, jurisdicional no âmbito administrativo, ele age com legalidade e direito, ele atua conforme a lei e o direito. Atuar conforme a lei e o direito significa aplicar a legalidade, mas naquilo que for necessário eu aplico as 5 fontes do direito. E aí eu tenho súmula, jurisprudência, doutrina e entre outras coisas, costume, direito e aí por diante. E aí cabe ao conselheiro também, e é uma crítica que eu sempre fiz aos meus colegas, ter coragem de atuar dentro daquilo que o seu mandato lhe permite. O artigo 10 da Constituição colocou nós lá, ou seja, os conselheiros da sociedade, para agir com forma democrática, para impor a sua vontade no sentido de aplicando com respeito à lei, mas fazer valer também o interesse da sociedade. Então, é muito importante isso. E muitas vezes eu vejo o conselheiro falar: ah, doutora Ana, não é mais como antes, agora não passa nada, mas continue lá defendendo.
porque a sua decisão tem valor para as pessoas quando elas vão judicializar. Então, eu queria deixar mais esse recado. Você sabe que eu sou apaixonada pela via administrativa, né? E eu vejo esses Sem dúvida. comentários aqui, já tenho vontade de responder todos. Perfeito, perfeito. Olha, até objeto de outra live, inclusive, né? Até como Com sugerido aí. certeza. Tivemos uma live, eu e o professor Paulo Bacelar, faz 2 semanas, falando da Operação Pente Fino, foi um sucesso também. Na semana passada tivemos uma live com o professor Savares, falando de processo judicial. Eu só quero agradecer em nome do IEPREV, agradecer todos vocês e, deixa eu citar aqui, ó. Eu estava fazendo aqui o sorteio, que agora é o sorteio virtual, e a moça que ganhou vai ganhar uma bolsa de 50%. A gente sorteou na semana passada, eu vou sortear nessa semana também. Uma bolsa de 50% da pós-graduação de Previdência e Trabalho. E se não fechar a turma, pode reverter para a prática previdenciária. Foi a Maria Cláudia de Oliveira. Porque eu deixei hoje no Facebook, quem curtisse, compartilhasse o post da nossa live ia concorrer. Então, nós tivemos ali, contando todas as postagens que eu fiz, que foram 6, nós tivemos 48 pessoas concorrendo. E dessas 48 pessoas concorrendo, foi a Maria Cláudia de Oliveira. A equipe vai entrar em contato com ela amanhã. Então, ela foi a felizarda de uma bolsa de 50% da nossa pós-graduação. Parabéns, Maria Cláudia. Excelente aquisição. Então é isso, Malcolm. Quero te agradecer de coração, dizer que foi maravilhosa a sua participação, como sempre. Eu acho que uma das coisas que eu mais admiro em você é essa interdisciplinariedade. Mesmo que nós estejamos falando de direito previdenciário, você sabe de processo, sabe de civil, sabe o que está acontecendo em constitucional, entende de hermenêutica. Eu quero te agradecer por todo esse tempo que você gastou aí conosco. Gastou não, né? Investiu aí Com com nossos certeza. alunos. E quero te agradecer muito a paciência, embora a live estivesse travando, eu quero agradecer a vocês que ficaram conosco. A live não parava de travar, não é fácil, a gente depende da internet, não tem como colocar a manivela e fazer funcionar, mas eu quero agradecer as pessoas que não nos abandonaram. Nós chegamos a 149 pessoas e ficamos com uma média aí de 80, até quando a gente parou com as perguntas daí e passamos a fazer os agradecimentos. Então, eu quero agradecer muito, ou agora, mesmo agora que nós estamos encerrando, nós estamos com 50 pessoas online junto conosco, professor. Então, isso é muito bom. Coisa boa. Excelente, eu que agradeço a oportunidade, tá? Pode falar, desculpa. Eu que lhe agradeço a oportunidade, continuo à disposição, saiba que a admiração é recíproca, de longa data, eu sou seu fã, admirador do seu trabalho, da sua capacidade, e fico muito feliz de estarmos juntos nesse projeto aqui, e continuo à disposição, tá? No que puder contribuir, conte comigo. Com certeza você vai voltar. E para os nossos alunos, colegas, advogados, toda segunda-feira a gente vai estar aí. A ideia é às 20 horas, mas acaba que com essas questões das viagens para Brasília, duas segundas-feiras por mês eu consigo só fazer às 21. Então, eu estou quase conversando com o professor Roberto que a gente vai migrar de vez para o horário das 21 horas, que aí fica mais fácil de ter um encontro marcado com cada um de vocês. Agradeço o carinho, essas mensagens maravilhosas. Nós aceitamos sugestões, indicações de tema. Assim, o mais gostoso disso tudo é poder interagir com tantas pessoas ao mesmo tempo que têm esse interesse pelo direito social. E o IEPREV agradece e também deixa ali o nosso site, www.ieprev.com.br, para quem quiser conhecer o nosso produto, que é o IEPREV Premium, que o professor Malcolm fez a propaganda. O IEPREV Premium, ele coloca à disposição de quem é Premium todos os cursos online, sem limitação. Pode assistir quantas vezes quiser. Tem curso do professor Malcolm, tem curso meu, tem curso do professor Savares, do professor Lázaro, maravilhoso professor Lázaro, tem vários cursos. Temos curso de RPPS e temos simuladores de cálculo, inclusive simulador de cálculo de regime próprio, que é difícil quem tenha, né? É um simulador um pouco mais difícil, mas nós temos também. E já vou deixando aqui dito, hein? Todo mundo marcando na agenda nosso Congresso Nacional, que acontece todo ano em maio, finalzinho de maio, começo de junho. Professor Malcolm, deixa seu recado aí para o pessoal, então, para a gente poder encerrar e daí eu vou te deixar descansar.
Tá, joia. Só até agradecer a todo mundo que participou, espero que a gente tenha contribuído, né? E fica sempre essa ideia, nós não devemos aceitar essas decisões sem no mínimo lutar e sempre com bons fundamentos, e volta novamente aquela ideia, a gente tem que se qualificar, tem que buscar sempre rebater, tá? Não se conformar, logicamente nem sempre a gente vai sair ganhando, mas que percamos ou que a gente venha a perder, mas sabendo que se fez o máximo possível. E espero encontrar vocês na pós do IAPREV também, nos eventos do Congresso Nacional, dentre tantas outras oportunidades aí que o IAPREV está promovendo, tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim e certamente para a professora Ana. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Eu quero aproveitar também e pedir que quem queira participar, o professor Teodoro, ele está com um congresso em parceria com o IEPREV, que vai ser nesse sábado em São Paulo. Esse congresso, ele vai ser, como que vai funcionar? Ele é um congresso de advocacia empresarial. Olha que bacana. Eu acho que é a primeira vez que tem um congresso totalmente destinado para advocacia empresarial previdenciária. Grandes temas da advocacia empresarial. Então, você que não conhece, mas que quer aprender um pouquinho sobre advocacia empresarial, quer trabalhar com empresa, quer ter uma situação mais garantida no escritório, trabalhar com honorários de patrocínio, uma excelente oportunidade de participar. Vai ser sábado e eu vou combinar o seguinte com vocês. Todos aqueles que curtiram a nossa live, tá? Vão concorrer. E amanhã nós vamos fazer um sorteio dessa inscrição para o congresso do professor Teodoro. Então amanhã vai ter. E quem está aqui, quem participou conosco, todos vão concorrer a essa super inscrição para o congresso de São Paulo, que vai acontecer agora dia 1º no sábado. Aproveito também para falar que eu vou estar no Rio de Janeiro sexta. Então, eu estou em Brasília hoje, volto para o Rio de Janeiro sexta-feira para diálogos entre direito e medicina, na qual o meu esposo até vai palestrar, inclusive. Olha só, Malco, já estou levando até o marido para o caminho do direito previdenciário. Ótima aquisição. Vai falar, ele vai tratar dos temas de medicina, lógico, junto com o Optis. Então vai ser uma mesa muito bacana, tem outras pessoas maravilhosas, a Tatiane de Fiore, a Adriana Oliveira, a Ana Paula da Silva. Então essas pessoas todas, sem contar os Optis, né? Que eu amo os dois, o Sodero, o professor Sodero, queridíssimo. E no sábado, ó, o marido já está dizendo uhul ali. E no sábado, essa oportunidade incrível de estar ali com o professor Teodoro, que está trazendo esse tema da advocacia previdenciária empresarial em voga aí em todos os momentos. Então, eu acho que era isso. Ai, professor Malco, é tão triste na hora de dizer tchau. Pois é uma pena. Mas vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser. Vamos sim, com certeza. Um beijo grande para Beijo. todos. Boa noite e nos Igualmente. despedimos conjuntamente, né? Tá, joia, Até perfeito. semana que Obrigado. vem. Até semana que vem, com toda certeza. E essa semana a gente já vai. Vou pedir para o professor Roberto, que é o nosso coordenador de pautas, e ele vai identificar ali quem vai ser a pessoa e qual vai ser o nosso tema da semana que vem. Um abraço e até.